Quero só lembrar que a semana passada falamos sobre a ideia de termos o controle da vida, que nós não controlamos as consequências das nossas escolhas, nós controlamos as escolhas. Se você decidir jogar o seu celular, ele vai cair, seja de propósito ou se escapar da sua mão, ele vai cair, você não sabe o que acontece. A lei da gravidade é que vai determinar se vai trincar, rachar, mas que vai cair, vai. Então a gente controla as escolhas e as consequências são governadas por princípios e leis. Princípios e leis naturais, princípios e leis físicas, princípios e leis espirituais, princípios e leis econômicas, civis e também dos relacionamentos. Se você mente e não anda na luz, dificilmente você vai ter bons relacionamentos, você vai decepcionar pessoas, você vai fechar portas em todos os lugares. Agora, quando você fala a verdade, e mesmo com prejuízo próprio, como diz a Bíblia, você honra a sua palavra, aí você começa a deixar portas abertas, você começa a receber honra, porque você está agindo como Deus age. E nós também falamos que Deus responde às nossas escolhas. Porque Deus, quando Ele nos deu a graça, deu um novo coração, uma nova mente, um novo espírito, e vai nos dar um novo corpo, na volta de Cristo, na glorificação, só falta o novo corpo, e então a morte será vencida totalmente, porque nem mesmo o corpo físico vai sofrer morte. Então, Deus faz tudo isso gratuitamente, nós não merecemos, não teve nada que fizemos para merecer, e Ele não deu porque você foi bonzinho, ou fez tudo certinho, porque a religião insiste que Deus só vai dar para quem for bonzinho, não é? Porque aí ela pode controlar as pessoas, mas o Senhor diz: eu sou bom para com todos. Todos que quiserem, venham e bebam de graça da água da vida. Então Deus escolhe nos amar e não nos controlar. E Ele responde às nossas escolhas. É necessário que nós também escolhamos se queremos amá-lo. E você sabe que aquele que me ama, disse Jesus, o que faz? Obedece aos meus mandamentos. Quem não me ama, não me ouve. Não é? Ouve minhas palavras, mas não pratica. E falamos que ser tentado não é uma escolha. Isso é uma coisa que está fora de nós, mas escolher o pecado para quem é filho de Deus é uma escolha, porque o filho de Deus não é mais escravo do pecado. Então, o único reino de liberdade que existe é o de Deus. E lembramos que as escolhas não afetam nunca apenas a mim mesmo, porque não existe isso, não é verdade? Bom, o mundo todo está sofrendo, nós estamos todos de máscara aqui, porque em algum lugar alguém resolveu fazer alguma coisa que quebrou princípios da lei da natureza, não é verdade? E um vírus que só estava em animais, só existia no meio da selva, teve uma mutação e chegou aos nós humanos. E isso já aconteceu de várias formas e várias vezes, pela ganância dos homens. Então, mesmo que tenha acontecido num país muito distante de nós, estamos aqui todos sofrendo, certo? Nossas escolhas afetam a todos. Principalmente aqueles que eu amo, aqueles que me amam e aquele que estou conectado. E quando nós escolhemos a vontade de Deus, toda escolha tem consequência, mas quando a gente escolhe a vontade de Deus, a consequência é muito melhor do que a gente imagina. Verdade ou não? Você já parou para pensar que quando a gente escolhe o que Deus quer, o resultado é muito melhor do que a gente imagina? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então, sabendo disso tudo, e sabendo que essa restauração é uma coisa que só Deus pode fazer, só Ele pode nos tirar das trevas, só Ele pode nos trazer para a luz, quero, nessa segunda parte, falar sobre quando a restauração depende de nós. Será que é possível a restauração depender de nós? Porque você, para ser salvo, ser redimido, reconciliado com Deus, todos nós, e para sermos restaurados à posição de filhos, qual foi a nossa participação? Qual foi a nossa participação? Nada. Ele fez tudo. A gente só recebe. Mas haveria algum tipo de restauração que nós teríamos envolvidos? Para poder falar sobre o assunto, eu
estou aqui para transmitir uma mensagem da parte de Deus, vocês acreditam nisso? E eu também acredito que vocês estão aqui para receber uma mensagem da parte de Deus. É lógico que tanto eu quanto vocês somos seres humanos, e essa mensagem vai ser, de certa forma, não é, tocada pelas nossas experiências. Porque eu não posso transmitir uma mensagem que eu mesmo não esteja disposto a praticar. Paulo falou: não ousaria dizer nada além do que Cristo por mim já tenha feito. Então, como é que eu devo me dirigir a você? Essa pergunta é boa, porque também dá para fazer com os filhos, dá para fazer quando você está falando com uma pessoa. Eu tenho que me dirigir a você como alguém que pensa em você mesmo e no que você deseja? Ou agora eu vou me dirigir a você para mandar essa mensagem como alguém que pensa em Jesus e no que Jesus deseja? Alguns vão dizer: os dois. Brasileiro é fera, não vai ser, você responde assim. É verdade. Talvez você tenha vindo aqui hoje para ouvir uma mensagem pensando na sua necessidade, algo que você precisa. Ou talvez você esteja aqui ouvindo essa mensagem hoje pensando em Jesus e no que Ele deseja, ou no que Ele precisa. Não são duas maneiras interessantes de encararmos uma situação? Agora, quantos creem que Jesus, que o Pai e que o Espírito Santo estão sempre pensando na gente? Você acredita, não? É isso? Deixa eu ver todas as mãos bonitinhas. Ele está pensando em você agora. Ele tem o seu nome gravado na palma da mão. Essa pergunta Deus fez para mim, eu estou transferindo para vocês, tá, irmãos? Fala com Deus lá o negócio. Quantas vezes, César, você vem até mim e conversa comigo pensando em você mesmo, no que você deseja, no que você precisa? E quantas vezes você vem a mim pensando no que eu desejo? No que eu gostaria? No que eu preciso, entre aspas, como se Deus precisasse de alguma coisa, não é verdade, não? Então, irmãos, quando estamos falando de restauração, Deus, quando olha para nós e fala: você precisa de restauração, eu sei que você precisa, certo? E eu vou te dar. E nós, quando chegamos para Deus, nós também reconhecemos que precisamos de restauração, e Ele sabe. O que vamos fazer com essa restauração? Esta é uma questão muito séria. O que temos feito com toda essa restauração que Deus tem nos dado, não é verdade, não? Olha, né? Quantos têm recebido muito de Deus? Reconhece, têm recebido, né? No momento está meio apertado, tem recebido, mas o que temos feito? Agora, Deus não fica cobrando você, sabe? Ele não fica ali, e aí não vem com listinha. Porque o reino de Deus é um reino de liberdade, amém? Mas para falar de restauração, nós temos que pensar, porque, não é? Como já falei, a primeira parte de redenção, reconciliação, restauração, aquela que Deus fez por nós, quando estávamos nas trevas, foi feita totalmente por Cristo, totalmente pela graça, totalmente sem merecermos, totalmente sem nossa ajuda. E agora estamos perguntando: será que há um tipo de restauração que depende de nós? Agora que, tendo sido restaurados, presta atenção, isso é muito importante, tendo sido restaurados à imagem e semelhança de Deus, tendo o Espírito Santo, tendo direito a todas as promessas de Deus na sua palavra, haveria alguma coisa ainda mais a ser restaurada, mas que dependeria de nós, se nós participássemos ativamente? Tem coisas da nossa vida que poderiam ser transformadas, restauradas aquilo que Deus gostaria que fosse. Deixa eu fazer aqui uma enquete, para ver se eu estou falando com as pessoas certas.
Quantos acreditam que a vontade de Deus é que você fique doente, enfermo, para você aprender coisas na vida? Você tem que ficar doente. Você precisa de um câncer, você precisa de uma coisa incurável. Você acha que Deus quer fazer isso para poder ensinar alguma coisa para a gente? A religião acha, mas é uma mentira. Quantos acham que Deus quer dar para você? Não, eu vou fazer você quebrar financeiramente, comer o pão que o diabo amassou, para você aprender. Você acha que Deus quer isso? Isso é vontade de Deus? Não. A gente sabe que não é. Não tem base bíblica para isso. Embora isso aconteça com as pessoas, bom, Deus não fez isto. Isso é consequência de escolhas. Pode não ter sido a sua. Eu não sei, eu não escolhi passar essa situação com esse vírus, para dar um exemplo bem simples, não é verdade? Mas estamos passando. Você trabalha numa empresa, é dispensado, porque a empresa lá, os diretores roubaram, os caras saquearam, não é verdade? Não, te sacaram o dinheiro, e aí todo mundo fica na rua sem nada, e alguns bons juntaram uma grana lá, nos paraísos fiscais. Bom, eles fazem isso com governos, né? Fazem isso com países, saqueiam países, e as pessoas se ralem. Então, se há coisas que Deus vai restaurar, se há coisas que precisam ser restauradas, vamos então compreender isso pela palavra de Deus. O Salmo da restauração é o Salmo 126, você pode abrir na sua Bíblia, se estiver pequeno, pus ele todo aqui numa tela só. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria, e as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. E sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria. Restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Tem uma outra versão, mais antiga, tradicional, que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então se diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, novamente restaura, uma segunda vez, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este salmo, ele tem 3 partes. A primeira parte está falando dessa redenção, reconciliação e restauração do cativeiro da Babilônia. Durante 70 anos o povo de Israel ficou na Babilônia, foi levado cativo, 70 anos. Uma geração, uma vida inteira. Morreram muitos na Babilônia, nasceram filhos na Babilônia. 3 gerações estavam lá, no cativeiro. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Por que foi como um sonho? Porque é uma coisa que jamais esperavam. O profeta Jeremias, ele profetizou que seriam 70 anos de cativeiro. Agora você pergunta, como é que Deus põe 70 anos de cativeiro? Não é interessante? Porque foi o tempo necessário para estas pessoas se dobrarem diante de Deus e dizer: nós precisamos ser restaurados. Se o Senhor não intervir, não vai dar, nós pecamos. Você vê que durante o cativeiro, não é? Tem vários profetas, não tenho tempo de falar hoje, mas você vê, não é? Você tem Ezequiel, você tem Daniel, você tem o Jeremias, e o povo tem endurecido. Mas chega um momento que Deus restaura. Tem um pessoal que quer voltar e fala: a gente quer voltar, a gente não aguenta mais. Então, Deus já sabia que ia demorar esse tempo. Ele sabe quanto tempo a gente vai demorar.
E eles nem acreditavam, parecia um sonho, parecia que jamais ia acontecer. É um salmo cantado de peregrinação. Eles iam cantando este salmo quando eles estavam andando e voltando, não é? Isso foi mais ou menos em 536, 540 antes de Cristo. E eles voltam para Jerusalém. Voltam para Jerusalém, para a cidade, para Sião. E eles estão cheios de alegria. E quando as pessoas ficam sabendo, eles falam: como é que vocês estão saindo do cativeiro? Babilônia não deixa ninguém sair. Os caras escravizam todos os povos. Pois é realmente, Deus fez alguma coisa, porque ninguém sai de lá, senão pelas mãos de Deus. E esse processo, então, podemos fazer uma analogia, é quando Deus nos livra do cativeiro das trevas, não é verdade? Vamos fazer uma analogia aqui. E eles voltaram. Veja, Deus fez tudo isso, certo? Deus fez tudo isso. Deus fez tudo isso. Aí, a segunda parte do Salmo tem uma oração para restauração agora. A primeira parte do Salmo está no passado. Quando o Senhor, não é verdade? Quando aconteceu aquilo, olha, ficamos quem sonha. Agora eles estão na terra, eles voltaram. Nem todos voltaram, tá? Alguns ainda ficaram na Babilônia. Não era um processo. Gente, isso aí naquela época, bom, você sabe, né? Não tinha transporte, não tinha avião, era bem assim. Não tinha WhatsApp para comunicar. Pode vir, pode vir. Não tinha. Então eles pensavam assim: tem muita gente ainda que está nas trevas, eles precisam sair de lá. Meu Deus, a oração significa assim: traz os outros. Tem pessoas que eu amo que estão nas trevas, tem pessoas, amigos nossos, precisa trazer. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte: eles chegam em Jerusalém, eles voltaram do cativeiro, certo? Não. A terra ficou abandonada. Sabe quando você deixa a sua vida arrebentar? Quando Deus te restaura, tudo, assim, tem certas coisas que não voltam automaticamente. Você volta aqui dentro, certo? Não. Seu espírito está bem, a sua alma está restaurada, mas aí você está quebrado financeiramente, a sua conta está negativa, tem um monte de relacionamento destruído. E quando você fala para as pessoas: olha, Deus fez algo tremendo por mim, os caras falam assim: aham, Eles voltam para Jerusalém, só que lá estava derrubado o templo, estava caído os muros. Você está entendendo? A coisa estava feia. 70 anos abandonado. Eles têm que reconstruir. E não é fácil, tem uma resistência, tem uns caras que desanimam. Puxa, até quando? Nós já não está mais na Babilônia. Estavam tão felizes, mas agora eles estão dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eles estão dizendo assim: puxa, tem tanta coisa para acontecer ainda, não é? Nessa época, Esdras capítulo 3 diz que eles estavam reconstruindo o templo. Eles lançaram a pedra fundamental do templo e teve uma celebração, Esdras 3:11, e começaram a cantar. Eu vou ler aqui para você: Deus é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, por causa que os alicerces tinham sido lançados. Muitos sacerdotes e levitas dos outros chefes e famílias mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram quando viram os alicerces do novo. E o pessoal mais novo, mais recente, o que eles estavam fazendo? Gritando de alegria. Porque os novos estavam dizendo: meu Deus, vamos voltar a adorar a Deus, tudo vai transformar. Porque eles sabiam que sem a restauração da adoração, não haveria restauração de outras coisas. Mas os mais antigos falam: mas esse templo não é nada comparado com o que já foi. Então eles estão tristes, chorando, uns gritam de alegria, outros choram. Esse é o momento de restauração, certo ou não? Porque quando você olha a coisa do jeito que está, você fala: meu Deus, já foi tão bom. Como é que vai reconstruir? A gente é tentado a pensar: acho que não vai ter jeito. Estão entendendo, irmãos? Estão captando? Estão tentando fazer analogia? Há uma restauração agora que está dependendo de nós. Por quê? Porque veja, Deus quer fazer mais, mas nós estamos ali. E você pode olhar para aquilo tudo e falar: não vou. Na Babilônia eles eram escravos, eles não podiam plantar, eles não tinham terras.
Sabe quando você trabalha para uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum? Isso é Babilônia, isso é o mundo. Você trabalha, você se esforça e você não vê resultado disto. Isso é Babilônia. Mas agora estão na terra deles. Também tem inimigos. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que olha, esse é um negócio fantástico, gente. A Bíblia é maravilhosa. Aí eles falam, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Por que o pedido é isto? Bom, a gente já até pregou isso aqui em uma época. Sabe como é que são as torrentes do Negueb? Vou lembrar para você. O Negueb é um lugar deserto, é um deserto seco. Ele fica seco muito tempo, 1, 2 anos, vários tempos. E morre. E fica seco alguns anos. Mas aí a chuva vai caindo nos lugares mais elevados. Vai caindo nos montes. Quando cai a chuva serúdia, aquela chuva do final da estação, quando ela cai em abundância, transbordam. E aí transbordam as torrentes. É como se fosse assim um romper de uma barragem. As águas começam a descer. E elas vêm assim. Já até passou um vídeo aqui, né? Tem no YouTube, você pode pesquisar lá as torrentes do Negueb, você vê o vídeo, né? Vem vindo um rio, e ele vem vindo, ele vai enchendo os buracos do deserto, ele vai, e assim, vem de uma vez, tudo que era seco, os leitos dos rios voltam, de repente, numa questão de, pouco tempo, não sei exatamente, não lembro agora, dias ou semanas, os rios voltam a fluir. E quando o rio volta a fluir, sabe o que acontece? Acontece que começa a brotar. E sabe o que acontece no Negueb? Acontece no Negueb o seguinte: a paisagem se transforma. O mais legal quando nós estudamos sobre o Negueb é que cada vez que a paisagem se transforma, ela é diferente, ela nunca é igual ao que era antes. Porque durante o tempo da seca, muitas sementes foram trazidas, muitas sementes foram colocadas na terra que está seca, mas as sementes estão lá. Quando vem a torrente, nascem árvores diferentes, flores diferentes, o deserto se torna um bosque. Cada vez que o Negueb floresce, é uma paisagem diferente, porque cada vez que Deus restaura a nossa vida, Ele faz algo novo, amém? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você imaginou que ia ser bom? Deus, você conseguiria imaginar a quantidade de animais que existe, de borboletas? Você conseguiria imaginar as estrelas? Ele sabe pelo nome. São bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, Ele sabe o nome. Esta paisagem, essa transformação, eles todos sabiam. Ele está pedindo, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ou seja, faz rápido, Senhor. Faz de uma maneira, é que nem assim, está um deserto e de repente vai estar tudo florido. Percebe? Esse é o tipo de coisa que eles estão fazendo. E agora, a pergunta é, como é que esse tipo de restauração vem de uma vez? Veja, não é restauração do cativeiro, não é libertação do pecado, você já foi, Deus está com você. É uma situação na sua vida, é uma situação presente, é algo que você está enfrentando agora. Você é cristão, você crê em Jesus, você está batalhando. Estão entendendo, irmãos? Mas algo precisa ser restaurado. Restaurado como? Por exemplo, se há uma enfermidade, isso não é isso que Deus quer para você. Ele quer restaurar o plano original, quer você saudável. Se há um relacionamento destruído, Deus quer restaurar. Se há uma situação financeira destruída, Deus quer restaurar. Amém? Está dando para entender? Não está como Deus quer, porque os planos de Deus são planos de bem. Há uma esperança e um futuro, então significa que não está como Deus quer. A gente aceita muito essas coisas. Não, fazer o quê? É a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é a miséria, você ficar nessa situação, você não ter perspectiva, seus filhos não conseguirem estudar, não ter uma solução. Isso não é vontade de Deus, amém, irmãos? Ouvimos aqui o testemunho da Ju um tempo atrás, que ficou 7 meses na UTI, internada, tudo. Ela estava aqui ontem no trabalho com as crianças, né? Ela estava desenhando, estava escreveu o nome, gente, escreveu o nome. Fez o negócio, agilidade nas mãos. Ela não tinha movimento, ela está reconhecendo as pessoas, está começando a falar. Amém.
porque Deus está restaurando. Não é assim que Deus criou. Então é possível crer. Mas como é que acontece isso? A terceira parte do Salmo, a certeza de que vai acontecer. Porque nós vamos semear, mesmo com lágrimas. Olha que interessante essa terceira parte do versículo. Diz do texto do Salmo: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Os que choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Então, o texto está dizendo, existe um momento em que você chora. A versão Revista Corrigida diz, aquele que leva a preciosa semente. Por que a semente é preciosa? Porque a semente, você sabe, naquela época... Bom, gente, vamos contextualizar o texto. Lá é uma sociedade agrícola, depende de plantar, colher, comer. Hoje estamos numa sociedade industrial, tecnológica, certo? Lá, o que é que significa o vinho, o azeite, o cereal, o trigo, os animais, as ovelhas, o gado? O que é que significa aquilo? O que significa isso aqui hoje, para a gente? De maneira geral, o que significa? Você tem vaca atualmente? Você tira leite lá, Raoni? Não. Você está plantando trigo para você fazer pão? Não. O que significa isso hoje? Dinheiro, certo? Não é isso não. Recurso financeiro. Recurso financeiro. Uma casa para morar, que precisa de dinheiro. Um carro para andar, que precisa de dinheiro. É dinheiro, gente, é uma questão econômica, de sobrevivência. Ou para você fazer faculdade, não vai gastar dinheiro. Na pública gasta dinheiro, tudo. Veja, é simples. Eles estão falando aqui, sabe o que é? Na Babilônia eles não ganhavam nada, eram escravos, escravo não ganha nada. Trabalha para a comida de hoje e olha lá. Mas agora não. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eles tinham que semear. Por que a semente é preciosa? Bom, as sementes é o que eles usavam para... Era a colheita, não é isso não? Eles usavam para comer. Agora ele tem que fazer o seguinte, olha, isto aqui a gente não vai comer. Isso aqui nós vamos semear. Nós vamos semear onde? No deserto. Porque a região lá onde eles estavam era desértica. Você já pensou você semear no deserto? Será que vai ter chuva? Será que vai ter rio? Será que vai ter a chuva no tempo certo? Estão entendendo, irmãos? Mas se não semear, não vai colher. Então, com lágrimas semeiam. Por quê? Porque você tem que semear em fé. Você tem que dizer, olha, não vamos comer isso aqui. O que temos é pouco, mas nós vamos semear. Vocês estão aí, gente? Semear lá, numa situação deserta, numa situação difícil. Mas ele falou, é certo que os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Aqueles que choram quando lançam as sementes vão cantar voltando com a colheita. Isto é uma fé, uma convicção tremenda, uma ousadia. Quero só lembrar você o que significa semear e colher. Porque semear e colher é um princípio, ele funciona em todas as esferas, ele é uma verdade, ele é um princípio fundamental. Vou só lembrar aqui, semear é uma escolha, colher é uma consequência. Sempre vamos colher aquilo que semeamos. Você pode não semear, você não colhe. Mas se você semear, você colhe. Gálatas 6,7, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Se você semeia amor, o que você vai colher? Amor. Se você semeia ódio, se você semeia na sua vida palavras de destruição, se você semeia na sua casa palavras de dúvida, se você semeia sobre o seu marido, sobre a sua esposa, palavras de condenação, palavras de rebaixamento, sobre os seus filhos, é o que você vai colher, é isso que vai acontecer na sua casa.
Um outro princípio é: colhemos do mesmo tipo que semeamos. É o verso seguinte de Gálatas: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, sua carne, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem semeia, no original é semeia, nessa versão diz vive para, porque é a nossa vida, né? É o que nós temos para semear. Quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Não, se você semeia pensando só em você mesmo, só nos seus interesses egoístas, conforme a sua carne, é daí que você vai colher o quê? Ruína e morte. Mas se você colhe, dirigido pelo Espírito Santo, obedecendo a Deus, guiado pelo Espírito Santo, você vai colher vida e paz, vida eterna. Vida abundante aqui, João 10:10, e vida eterna lá. Mas é uma escolha, é do mesmo tipo. Se você semear milho, vai nascer o quê? Milho, não vai nascer feijão. São princípios. Terceiro, que colhemos multiplicadamente o que semeamos. Esse aí é que é um problema. Mas é uma bênção também. Você entende que a lei de multiplicação da semeadura é uma bênção? Mas ela funciona para qualquer semente. Se você semear capim, vai colher muito capim. Mas se você semear milho, vai colher muito milho. Se você vai semear ódio, vai colher muito ódio. Mas se você semear amor, vai colher muito amor. Então, um grão de milho gera de 5 a 6 espigas, de 1.000 a 2.000 grãos. É muita multiplicação. Marcos 10:20 diz: na verdade vos digo, todo aquele que deixar pai, mãe, irmãos, amigos, bens, para me seguir, receberá 100 vezes mais em vida, em amigos, irmãos e tudo. Mas tem que renunciar, você tem que semear, você tem que abrir mão. É 100 vezes o que você semeia. Quem semeia 0, 100 vezes 0, classe 0. Simples assim. Mas é tudo multiplicado. E no reino de Deus, mais ainda. O quarto ponto da semear e colher é que colhemos proporcionalmente ao que semeamos. Lógico, você semeia, aí você semeia 3 grãos de milho. Vai nascer. Aí se você semear 3.000 grãos de milho, a colheita é proporcional à semeadura. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Estão entendendo? Mas esse tipo de restauração, uma colheita farta muda a vida, muda ou não muda? Muda. Uma colheita farta de uma coisa boa, muda a vida ou não muda? Muda. Mas nós temos que escolher se a gente vai semear ou não. É nessa parte que a restauração envolve a nossa ação. Nós temos que tomar escolhas. A restauração de nos libertar do pecado, das trevas, da natureza, é de Deus. Então Deus, há uma parte de restauração que a gente não pode fazer, Deus restaura. Mas a outra, que envolve nossa vida, Deus fala: bom, o que você quer? Eu tenho melhor para você. Mas se Deus deu um dom e um talento a você, Ele quer usar esse dom, certo ou não? É isso. Não tem que ser uma outra pessoa. Se você é árvore do tipo goiabeira, você vai dar goiaba. Se você tentar dar laranja, não vai dar. É tudo árvore frutífera. Mas a goiabeira não produz laranja. E por último, colhemos numa estação diferente da que semeamos. Isso também é outra coisa que a gente esquece. A gente está acostumado a mandar mensagem, e se a pessoa manda um e-mail hoje, certo ou não? Quando faz chat, que saiu da caixa de correio, manda um WhatsApp: você recebeu meu e-mail? Gente, que coisa louca, né? O cara, te mandei um e-mail, né? E aí você responde o WhatsApp, ele liga, aí você está no carro, dirigindo, mas o carro agora permite você atender, né? Digitalmente, né? Alguns ainda atendem sem ser digitalmente, e aí tem problemas de bater o carro. Então assim, essa coisa imediatista, mas na vida humana não funciona assim. Eu vou colher nos meus netos a educação que eu semeei nos meus filhos. Aprendemos muito isso, e é verdade, é ou não é? Quando se trata de vida, o tempo é mais longo. Se você fizer a previdência privada agora, daqui a 40 anos, você vai ficar muito feliz. Mas amanhã você não vai ficar muito feliz. Daqui a 5 anos também não vai. Quando você olhar e ver o valor que tem, você vai lá dizer: nossa, essa merreca. Mas depois de 40 ou 50 anos, vai estar melhor ou não vai?
Mas se você começar agora. O bom é que sempre dá para semear agora, sabia? Sempre é tempo de semear. O trigo de inverno é plantado no outono, colhido no fim da primavera. O trigo de primavera é plantado na primavera e colhido no verão. Aí você tem que plantar a semente, com lágrimas, olhando uma terra seca, e saber que você vai colher com gritos de alegria, porque é o Senhor que manda a chuva, é Ele que governa as estações, é Ele que restaura a gente conforme, da mesma maneira que as torrentes do Negueb. Deus está sempre disposto a redimir, a reconciliar, a restaurar. Você reparou? A pessoa está nas trevas, a pessoa está na Babilônia, Deus está disposto a trazer. É só ele sair de lá, o decreto já foi dado, ele está livre. Mas nós nem sempre estamos dispostos a nos arrepender. Sem arrependimento não tem restauração, gente. Diga, sem arrependimento não há restauração. Nem da restauração de uma nova vida em Cristo, e nem a restauração de outras coisas da nossa vida, que não estão como Deus quer. Você conheceu a Deus, você veio para Ele, ou você já cresceu há muito tempo, e cometeu algumas coisas erradas, pisou na bola, não está como Deus quer a sua vida, Ele quer melhor, mas é necessário a gente reconhecer, dizer, eu preciso. Deus está sempre disposto a restaurar-nos, como rios que transformam o deserto em bosque. Porque agora você já tem o Espírito Santo, agora você tem sabedoria, estão entendendo? Agora você tem tudo. Ele está disposto a restaurar. E o Senhor fala, semeia, filho. Semeia com lágrimas, mas você vai colher. Eu vou mandar as torrentes. Então, o pedido é, restaura a nossa sorte, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso. Embora Ele esteja disposto a restaurar, nós nem sempre estamos dispostos a semear com lágrimas. E confiar que Ele vai mandar a chuva no tempo certo. Por isso eu fiz aquela pergunta, quando você vai para Deus, você vai pensando naquilo que você deseja, no que Ele deseja. Vocês estão começando, nós estamos começando a perceber, eu estou também, tá, irmãos? Eu falo você, no sentido de provocar a sua reflexão. Mas eu levei o choque primeiro, tá? Deus falou comigo, então... Você vem a mim pensando naquilo que você quer ou no que eu quero. Eu tenho descoberto que na verdade o que Deus quer é infinitamente mais e melhor do que tudo que eu quero para mim mesmo. Se eu pensei alguma coisa boa para mim, para minha família, para meus amigos, para esta igreja, Deus pensou muito mais. Então, eu estou me esforçando mais para chegar e falar, Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer. Porque olha, o que o Senhor quer é tão melhor. Irmãos, só que precisa semear a oração, né? Tem que semear, a gente pegar a palavra de Deus e falar, Senhor, fala comigo. Tem que semear, não é? Orar com os amigos. Deus mudou a sorte de Jó, enquanto esse fazia o quê? Jó 42, Deus mudou a sorte do Jó. Quando fala mudou a sorte, é a restauração. Deus restaurou Jó. Ele já tinha restaurado o coração de Jó. Deus mudou a sorte de Jó, restaurou Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. E diz o texto em seguida, e ele veio a ter o dobro de bois e ovelhas, ele veio ver o dobro de dinheiro, o dobro de recurso financeiro que ele teve. Uma mulher só, não teve o dobro de mulheres, tá, irmãos? Mais uma mulher só. E ele viu até mais 3 gerações, viveu 140 anos, a partir daquele ponto, ele ia morrer. Não é tremendo isso, gente? Isso é restauração. Por quê? Bem sei que tudo podes, os teus planos não podem ser frustrados. Então, último texto, pode subir a banda aqui. Se você não está convencido de Jó, ao Joel. Joel 2,12. O Senhor diz, voltem para mim, de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Jejum, choro e lamento. Não rasguem as suas roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração.
Não rasguem as vestes, rasguem o seu coração. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Era a prática dos judeus, quando eles jejuavam, quando eles estavam tristes, quando eles queriam mostrar arrependimento, que eles rasgassem as vestes, colocar pano de saco, jogar cinza na cabeça. Prática ritualística. Sabe o que Deus está falando? Não me interessa os seus rituais, não me interessa, eu quero que você rasgue o seu coração. O negócio é o seguinte: o que está no coração? Abre o coração, seja honesto. Por quê? Porque a palavra de Deus é mais penetrante que qualquer espada de 2 lâminas, mais afiada. Ela penetra no íntimo, dividindo no coração, dividindo a alma e o espírito, aquilo que é humano, aquilo que é divino. E ela discerne, ela prova, ela expõe os pensamentos e as intenções do coração. Deus está falando: fala a sua real intenção, fala o que na verdade você quer, arrependa-se, volta para mim, volte para o Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, lento para irar, cheio de amor, e está sempre disposto a não dar o que você merece. Porque assim, o castigo vem pela desobediência. O castigo que eu posso ter de jogar isso aqui, que quebrar, tem que comprar outro, né? Vai custar. Mas Deus não vai impedir de cair no chão, porque Ele já me instruiu a não jogar, certo ou não? Basta eu obedecer. Ele já me instruiu: não jogue, porque quebra. A escolha é minha, Ele não vai interferir. Esse povo está assim porque eles escolheram não obedecer a Deus, a adorar outros povos. E aí, sabe qual é a resposta de Deus? Essa é a chamada, a resposta. O Senhor respondeu: vejam, eu envio cereal, vinho novo e azeite. O que é isso para a gente hoje? Deus vai te mandar vinho? Não. Vai encostar lá? Bom, se mandar aquele que Jesus fez, a gente já pensou: meu Deus, deve ser bom aquele vinho. Mas assim, não sei, vinho, cereal e azeite não vai me ajudar. Já pensou? Deus vai mandar para você recurso financeiro, vai mandar para você resposta, vai abrir portas, vai mandar você capacitação, tudo o que a gente precisa. É só, não é difícil entender, né, irmãos? Dá para contextualizar. Está dizendo de abençoar coisas da nossa vida. Ele manda você profissão, curso, o que você precisar, orientação. Vocês não vão ser mais objeto de vergonha, de zombaria, porque Deus não quer que o seu povo seja envergonhado. Esse texto, esse Joel, em outra parte fala: o meu povo jamais será envergonhado. Alegre-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor, pois Ele envia chuvas na medida certa. Diga aleluia. Ele envia na medida certa, vai chegar quando você precisa. Chuvas de outono voltarão a cair, e as chuvas de primavera, e as eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Quer atualizar esse versículo? Atualiza aí. A sua conta bancária, o seu saldo, vai ter o suficiente para você cuidar da sua casa, para você planejar o seu futuro, para você, vai sobrar e você vai ajudar a outros. Estão entendendo, irmãos? Estou pregando a mensagem de prosperidade, não é a Bíblia, porque Deus quer que você seja próspero. Você sabe que aqui nós não pregamos essa prosperidade da manipulação, né? Da venda. Porque essa mensagem envolve você realmente, às vezes, né, dar um dinheirinho para alguém que vai sair melhor. Aqui estamos falando de você ouvir a Deus. Então, há um tempo de restauração, de bondade, do melhor que podemos experimentar, mas aí nós temos uma escolha a fazer, né? Semear. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos cantar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Às vezes a gente não sabe exatamente o que está nos impedindo Deus de restaurar, de trazer algo para a nossa vida que já devia estar lá. Às vezes você acha que sabe e não sabe. Então eu aprendi a perguntar para Deus, dizer: Senhor, Espírito Santo, o que está impedindo? O que está impedindo? Porque para Deus, Ele faz chover, os montes vão transbordar e vem a torrente, mas só Ele pode fazer chover. Mas o que adianta se vier chuva, hein, irmãos, e não tem semente plantada? O que adianta Deus não chover no seu campo tudo, e você não semeou nada, você não renunciou nada, você não confiou em Deus? Não estou falando de semear simplesmente dinheiro, porque quando a gente não tem, vai semear o quê? A gente começa semeando a vida, a gente começa semeando o nosso tempo, a gente começa semeando a nossa vida com Deus, entende? A gente começa lá. E o que você tem nas mãos? O que você tem eu vou multiplicar, se você semear isto. Deixar de fazer as coisas que fazia antes, porque se você pega sempre o mesmo caminho, você vai parar sempre no mesmo lugar, não tem jeito, o caminho já está traçado. Escolhe outro caminho. Se você repetir a mesma coisa que você fez até hoje, você vai colher a mesma coisa que você tem colhido até hoje. Mas se você não sabe nem o que semear, nem para onde ir, então sabe o que você faz? Espera a direção. Senhor, como farei? Eu estou falando de profissional, de coisas da vida. Nós temos um ano pela frente, hein, irmãos? Se a gente olhar para trás, foi difícil, mas Deus tem feito coisas boas, não é verdade, não é? Tem. E quantas coisas Ele fez apesar de nós, hein? Apesar das muitas besteiras que fizemos. Eu fiz besteira esse ano, apesar disso Deus me abençoou. Quem mais tem a ousadia de dizer: ah, que bom, agora, sabe, eu não quero mais fazer, eu prefiro esperar, eu quero semear, porque pode estar seco nos meus olhos, mas se é a terra que Deus me deu, se é a terra que Deus me deu, então eles estão em Sião, eles estão na terra que Deus deu para eles, pode semear que vai colher, amém? Vai colher. Então é uma mensagem de esperança. Então fala, põe a mão no seu coração, só os instrumentos tocando. O Senhor que tem que mudar no meu coração, Senhor, o que eu não estou vendo? Sabe, o Senhor não está aqui condenando você, nem eu. O Senhor está dizendo, eu quero que vocês enxerguem melhor. Eu quero que você saiba que de onde você está tem muito mais. As torrentes eu estou enviando. O que vai nascer aí? O que vai nascer? Deus tem coisas novas. Essa mudança no mundo fez a gente pensar em coisas novas. Alguns Deus já está dando coisas, algum Deus está renovando sonhos. E eu quero orar especialmente para algumas pessoas. Eu quero que venha aqui à frente, a gente vai orar para você com todo cuidado. Venha de máscara, nós também. E eu quero que venha aqui à frente pessoas para as quais Deus deu uma palavra, Deus deu uma direção, e você sabe que foi de Deus, foi um sonho de Deus. Só que hoje você está numa situação que você diz assim: meu Deus, se foi de Deus, por que eu estou nessa situação? Amém? Deu para entender? Deus, você sabe que foi Deus que pediu para você. Seja pode ser um negócio, pode ser um trabalho, um projeto, não sei. Deus deu e você está perseguindo isso. Você não pode dizer, não foi de Deus, porque você orou, você pensou. Mas no momento você olha para fala assim: está muito difícil, Senhor. Está muito difícil, eu só estou vendo a terra seca. O Senhor quer renovar você. Eu quero que você dê um passo à frente, tá? Porque o Senhor está dizendo, isso que eu te dei, é isso mesmo que vai acontecer. Você não precisa ter medo não, que eu quero. É isso que o Senhor está dizendo agora. Só que você tem que ter ousadia de dar um passo aqui, tá? Porque isso vai estimular outros irmãos seus a fazerem o mesmo. Tem gente que não acredita, não está acreditando mais. Está dizendo, sabe, Deus me deu, mas a pergunta é, será que foi Deus mesmo que pediu para fazer isso? Tá? Será que foi Deus mesmo que pediu para fazer isso? Mas
Você não pode dizer que não foi Deus, porque você sabe que Deus lá atrás, Ele te deu. Só que hoje você está numa situação em que você não vê, que você não está vendo o resultado. Tanto que você se perguntou, se eu tivesse feito diferente, será que eu estaria numa situação diferente? Então você está precisando de receber uma confirmação dessa promessa. Tem mais pessoas aqui, tem pessoas que estão sentindo assim do tipo, eu estou meio envergonhada, eu sou um cristão, tantas coisas deram certo na minha vida. Deus está falando, vai continuar dando, tá? Vai continuar dando. A gente só quer orar por você, declarar sobre você isto. Por que a gente pediu para você vir à frente? Porque, veja, esse tipo de palavra que nós estamos falando aqui, tem que ser direcionada a quem precisa, entendeu? Então, eu quero só que você venha aqui, né? Eu não vou conseguir perguntar para você o que é, né? Nós não vamos pôr a mão em você. Os irmãos aqui vão orar, mais alguns irmãos, os pastores vão orar por você. A gente não vai impor a mão, estamos aqui na pandemia, mas nós vamos nos aproximar, impor as mãos à distância, tá? Por favor, não toquem nas pessoas, irmãos, todos de máscara aqui. Mas nós queremos declarar sobre você, pela imposição de mãos, que o Senhor está dizendo, ei, eu te chamei, você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não está mais preso na Babilônia. Você não está. Eu já te resgatei. Eu trouxe você onde você está agora. Tudo bem que pode estar meio seco. Tudo bem que parece que você não está vendo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou chamando aqui as pessoas que Deus fala. Eu tenho convicção de que Deus me chamou. Amém? Para você saber que Deus vai fazer. Porque em breve você vai experimentar as torrentes do Negueb. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. E Ele vai te dar sabedoria de como semear, tá? Ele vai te dar sabedoria de como semear. Todo mundo agora estenda as mãos para eles aqui. É a nossa equipe que vai impor as mãos à distância e declarar sobre a vida deles isto. Sim, Senhor, nós declaramos a tua bênção.
a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair,